Oi, pessoal. Já pararam para pensar no que tem dentro de uma única gota de óleo essencial? É muito mais do que um aroma, viu? A gente vai descobrir juntos como a doTERRA transforma essa pequena gota numa corrente de impacto que dá a volta ao mundo. E olha, tudo começa com uma coisa que todo mundo já sentiu, né? Aquele momento tenso no meio da correria, que a única coisa que a gente quer é respirar fundo, deixar o nervosismo ir embora. É exatamente essa busca por um momento de calma que é o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Então, a grande pergunta é essa: o que tem de verdade dentro de uma gota? E qual é o sistema, a engenharia por trás dela? Porque, pode acreditar, por trás de cada cheirinho tem um processo gigantesco. E é isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar a entender isso, a gente precisa falar do primeiro pilar de tudo, a promessa de pureza. É um conceito que a doTERRA chama de CPTG. CPTG, que nome, né? Significa Certificado de Pureza Testada e Garantida. Basicamente, é um protocolo de qualidade super rigoroso que a própria doTERRA criou. E por que eles fizeram isso? Simples, porque não existia no mercado um padrão que eles considerassem bom o suficiente. Então, eles foram lá e criaram a própria régua de qualidade. E olha, não é só um testezinho não. É um processo com várias e várias etapas. Começa lá na origem, na fonte, com uma coisa chamada co-impacto, que a gente já vai ver o que é. Depois, o óleo passa por testes em laboratórios de fora, depois por uma bateria de testes dentro da própria doTERRA e, pasmem, eles continuam testando mesmo depois do óleo já estar engarrafado. É um controle de qualidade que não para nunca. E o legal é a ciência por trás de tudo isso. Não é só, cheirinho bom. Eles fazem testes super avançados, tipo o tal do GC/MS, que é basicamente um raio-x químico do óleo para ver cada componente dele. Tem o teste de carbono 14 para ter certeza absoluta de que não tem nada sintético misturado ali. E claro, testes microbiológicos para garantir que não tem nenhum contaminante perigoso. Essa fala de um dos cientistas da empresa, para mim, resume tudo. É a ideia de que a pureza não é negociável. É um compromisso que eles assumiram e que, segundo eles, não vão abrir mão, não importa o quanto a empresa cresça. E isso é a base para tudo que vem depois. Tudo bem, a gente falou de laboratório, de ciência, mas essa pureza toda começa muito, mas muito antes. Começa lá na terra, no campo, porque a qualidade de um óleo, no fim das contas, depende de quem cultiva a planta. E é aqui que a gente entra no segundo pilar fundamental, o fornecimento por co-impacto. E quando a gente fala em fornecimento, a escala é global. De verdade. Estamos falando de mais de 45 países, muitos deles, inclusive, nações em desenvolvimento. A estratégia é bem clara, ir direto na fonte, onde cada planta se desenvolve melhor, e fazer parceria com quem mais entende do assunto, os pequenos agricultores locais. E esse modelo de co-impacto funciona com uma lógica bem interessante. Primeiro, eles identificam as regiões onde as plantas são de melhor qualidade e onde uma parceria pode fazer uma diferença real na vida das pessoas. Depois, ajudam os agricultores a se organizarem em cooperativas. O terceiro passo, e esse é a chave, é garantir um pagamento justo, cortando os atravessadores. E por último, a ideia é criar parcerias de longo prazo, dando estabilidade para todo mundo. E aqui a gente vê o contraste, né? No modelo tradicional, o agricultor vive na incerteza, com preços que sobem e descem, e muito do lucro fica com intermediários. A proposta do co-impacto é virar esse jogo. É oferecer preços estáveis, pagamento direto na mão do produtor e, o mais importante, investir na comunidade. O foco sai de ser apenas a matéria-prima e passa a ser o relacionamento. Vamos ver um exemplo prático. Lá no Quênia, eles usam a tecnologia para garantir a transparência. Imagina só, uma balança portátil que se conecta direto no celular. As plantas são pesadas ali, na frente do agricultor, e o pagamento já é processado na hora. E o pagamento, que é o mais importante, cai em até 24 horas, direto no celular. Isso, gente, muda o jogo completamente. Acaba com aquela agonia de não saber quando vai receber, uma realidade para tantos agricultores por aí. Agora vamos para Madagascar. Lá, a comunidade que cultiva ylang-ylang tinha outra necessidade urgente: saúde. E o que aconteceu? A parceria ajudou a construir um posto de saúde que hoje atende umas 2.000 pessoas por ano. Ou seja, o óleo de ylang-ylang dali não gera só renda, gera saúde. E esse exemplo de Madagascar já nos joga direto para o terceiro pilar, porque esse impacto social não é algo que acontece por acaso. Ele é organizado, formalizado, através de uma fundação filantrópica, a Healing Hands. A missão da Healing Hands é bem direta:
Apoiar projetos que as próprias comunidades identificam como essenciais. Coisas como acesso à saúde, educação, água limpa, é a maneira de garantir que o impacto não fique só com o agricultor, mas que chegue em toda a comunidade. Olha só os números de um único projeto, o Hospital de Sanage. É impressionante, quase 17 mil pacientes atendidos, mais de 40 mil exames feitos. Isso tira a palavra ajuda do abstrato e transforma em resultados concretos, em vidas sendo cuidadas. E dentro desses números gigantes tem uma estatística que, para mim, é a mais poderosa de todas. Mais de 350 bebês já nasceram nesse hospital. Pensa bem, não é só um número, é o começo de uma nova geração com muito mais chance de ter um início de vida saudável. E essa história não está acontecendo só lá longe, não. Acontece aqui, no Brasil. Lá na Amazônia, de onde vem a nossa Copaíba, a Fundação está envolvida na reconstrução de uma escola. A conexão é linda e direta. O óleo que vem de uma árvore da floresta ajuda a garantir a educação das crianças que vivem ali. Então, a gente viajou o mundo, né? Fomos do laboratório, passamos pelos campos, vimos os projetos sociais, mas como tudo isso se conecta no final? A ideia é que esses 3 pilares se encontram num só ponto: na busca por bem-estar em comunidade. E essa frase aqui, para mim, diz tudo. Ninguém constrói sozinho. A gente cresce de verdade quando encontra pessoas caminhando do nosso lado, apoiando, acreditando. É sobre pertencer a algo. E assim que o ciclo se fecha, tudo começa com uma busca individual por mais bem-estar. Essa busca se conecta a um propósito muito maior, que é esse impacto global. E, no fim, encontra um lar dentro de uma comunidade. E a gente termina com essa reflexão. O que vimos aqui foi um modelo onde uma escolha pessoal, uma escolha de bem-estar, está totalmente conectada com uma cadeia de impacto que roda o planeta. Então a pergunta que fica no ar é justamente essa: como é que as nossas escolhas do dia a dia, por menores que pareçam ser, podem ecoar pelo mundo e gerar um impacto muito maior do que a gente imagina?